Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, muito interessante todas as exposições dos colegas antes de mim. Hoje em dia, uma das melhores coisas que eu vejo quando participo dessas mesas é a possibilidade dessa troca de experiência, de informação, de conhecimento, que é sempre muito rica. Ambas as exposições, elas, na realidade, terminam abreviando e me ajudando muito na minha própria, porque já adiantaram vários elementos do que eu queria trazer aqui. De qualquer maneira, eu acho que tem aspectos que eu vou tentar aprofundar, né, como parte dessa discussão que é tão importante, que é o centenário da Revolução Russa e o que o legado russo trouxe para a luta das mulheres nacionalmente, né, e no momento contemporâneo, também para o movimento feminista internacional, que hoje encara um novo despertar, se a gente quiser, em uma série de vertentes. Então, assim, eu queria partir de uma citação que é famosa, de um informe da Polícia Secreta Russa, antes de fevereiro, antes da queda do czar, né, na qual um agente de polícia ele está observando as filas da carestia de vida, que já golpeia a Rússia de maneira bastante importante, né, a Rússia está inserida no marco da Primeira Guerra Mundial, então você já tem uma situação de fome, de padecimento muito profunda. E aí ele, observando as filas, né, para que as mulheres pudessem ter acesso às rações, que, né, pequena parte das rações alimentares, ele escreve assim, é preciso muito cuidado com as mulheres, porque elas podem ser a faísca que vai acender a chama que vai incendiar esse país. E na realidade foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois, a gente tem a greve das operárias têxteis, né, que se dá na comemoração em março do Dia da Mulher, que é o calendário diferente aqui, que na realidade é o 23 de fevereiro, né, mas que é tido como 8 de março, quando as mulheres têxteis elas se organizam, inclusive em polêmica com setores da própria direção do Partido Bolchevique, e resolvem chamar uma greve organizada com 3 consignas fundamentais. Uma era pão, a outra era paz, e a outra era abaixo czar, né? Pão e paz vão ser depois as mesmas consignas que os bolcheviques vão levar adiante para tomar o poder em outubro, né? Que é o momento de continuidade e de culminação do processo revolucionário que se inicia em fevereiro com a queda do czar e que depois tem uma série de episódios e que culmina justamente na derrubada completa do regime, do governo provisório e na tomada do poder. Então, são elementos muito interessantes para a gente pensar como a Revolução Russa ela não foi feita sob a base de consignas assim, vamos matar todos os burgueses, vamos cortar a cabeça deles, mas se tratava justamente da formulação do que era mais elementar, do que era mais concreto, mais sentido, que a burguesia russa não podia responder às mulheres e nem aos trabalhadores e nem aos soldados que estavam arriscando a sua vida numa guerra imperialista com a qual eles não tinham nenhum interesse comum. E é muito interessante que a gente pense isso, porque do processo todo da Revolução Russa e de todo esse debate que foi feito aqui, que a Thaís trouxe muito bem sobre o tema das mulheres, enfim, todos os avanços que foram obtidos a partir da tomada do poder pelo Partido Bolchevique, pela classe trabalhadora russa, é muito interessante que a gente pense que tudo isso se deu num contexto de uma guerra civil muito sangrenta. A guerra civil que se inicia na Rússia em 1918 e que se estende até meados de 1922, ela arrasa a Rússia absolutamente. Para que você tenha uma ideia, dentre os 90 milhões de russos que faziam parte da população, 7,5 são mortos de fome em meio a esse processo, 4 milhões pela guerra imperialista, porque a Rússia ela é invadida por uma série de exércitos estrangeiros, além de toda a reação interna, que era composta pelo Exército Branco, sem contar que a população da cidade de Moscou ela é reduzida por causa justamente da ferocidade da reação a metade. Metade da população de Moscou é morta. E a de São Petersburgo a 1/3. E a produção industrial nesse período da Guerra Civil, ela cai a 1/5 parte do que antes ela era possível de produzir. Ou seja, a tomada do poder, muita gente sabe disso, foi feita quase sem nenhum derramamento de sangue pelo nível de hegemonia que o Partido Bolchevique, através dos soviets, tinha conseguido obter
Agora, a reação foi duríssima, e esses debates sobre as demandas das mulheres se dão nesse contexto. Isso é muito importante que a gente pense, né? Quer dizer, um contexto totalmente hostil, um contexto em que a militarização era uma realidade, um contexto, inclusive, de comunismo de guerra, né? Que é o termo que muita gente usa para indicar as condições através das quais se dava resistência mesmo, e a batalha pela consolidação das conquistas da Revolução na Rússia, e em meio a tudo isso você tinha pedagogos, educadores, escritores, mulheres que estavam naquele momento renascendo, né, saindo da clausura doméstica e passando pela primeira vez a participar da vida pública, debatendo não só as suas demandas, como o direito ao divórcio, o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, que é uma coisa que no nosso país a gente não tem, que a gente está hoje atravessando uma situação na qual existe a proposta de uma PEC, que quer inclusive proibir o direito ao aborto, mesmo nos casos de estupro, né, que é uma coisa bastante escandalosa, que mostra a importância justamente do legado da Revolução Russa, mas não apenas isso. E se discutia também como, por exemplo, fazer com que os filhos, as crianças, tivessem direitos e não fossem submetidas à autoridade familiar. Então, por exemplo, um dos decretos que eu acho que são muito interessantes é a participação das crianças, a partir da idade dos 12 anos, dos conselhos educacionais das instituições das quais elas faziam parte. Que é uma coisa linda, se a gente for pensar, né? Quer dizer, que é você pensar efetivamente o ser humano como um ser humano que é um sujeito, né, que é uma totalidade capaz de influir na realidade e que traz a demonstração de que toda essa interpretação de que a Revolução Russa ela é violenta, ela tem um aspecto de violência, claro, porque a classe burguesa ela não deixa de dominar passivamente. Mas toda essa ideia de que se trata, né, tanto do marxismo quanto da Revolução Russa, de um economicismo reducionista, cai por terra frente a um estudo simples, que qualquer um pode fazer através de um livro como esse aqui, que foi editado numa parceria que nós fizemos com a Boitempo, né, da qual existe um estudo da historiadora que se chama Wendy Goldman, que é belíssimo, sobre como o Código Civil de 1918 era muito mais avançado até mesmo do que as democracias imperialistas modernas mais ricas ainda hoje. Daquele momento, para que se tenha ideia também, a questão LGBT não era tão sentida como é hoje, não era tão debatida como hoje, mas foi o primeiro país em que se descriminalizou a homossexualidade, que até então era tida como um crime. Então, esse também é mais um elemento muito interessante. E por que, num contexto de guerra civil, num contexto de invasão estrangeira, os bolcheviques se dedicaram a debater todas essas questões e garantir isso? Por uma perspectiva que sempre foi estratégica, que era a necessidade de promoção da elevação cultural das massas e da classe trabalhadora russa como um objetivo estratégico. Isso era uma questão assim, que o Lenin, o Trotsky, os principais dirigentes do Partido Bolchevique, eles gastavam as pestanas refletindo muito, né, não apenas as contradições do atraso e como isso impactava na subjetividade, enfim, e na própria formação social russa, mas como tomar medidas, inclusive, para que isso fosse combatido. Então, como parte dessas iniciativas, também nesse momento, em meio à Guerra Civil, na Rússia se imprimiram milhões de obras clássicas da literatura que foram distribuídas para a população, como parte desse esforço, né? A Thaís já tinha dito que o analfabetismo foi praticamente erradicado e muito rapidamente, porque isso era uma política que era uma prioridade, né? Porque justamente a gente parte de uma concepção de que o socialismo, e nem dirá o comunismo, né? O socialismo como uma etapa de transição, e o comunismo já como a existência por fora da dominação de classe, por fora da exploração do homem pelo homem, ele só pode existir se a civilização humana estiver num estágio superior, não num estágio inferior, né? Ao contrário do que muitas vezes se propaga no senso comum, que a gente vê até hoje em dia, falando, vocês querem socializar a miséria, nunca deu certo em nenhum lugar, você é comunista, então por que você tem um iPhone? Essas bobagens que a gente vive estudando por aí. Né? Isso não fazia parte da perspectiva nem do Lenin, nem do Trotsky, nem da maioria da direção do Partido Bolchevique, que entendia muito profundamente que a tarefa fundamental, uma delas, era também, além de mudar a base econômica
e acabar com a propriedade privada, promover essa elevação no nível cultural, enfim, em todos os aspectos que isso envolve, na arte e nas relações também, e nas relações humanas. Né? Então, pensando em tudo isso, é que o Código Civil de 1918 é estruturado, mas veja, é muito interessante também que se veja que em nenhum momento, por exemplo, o Lenin, ele confunde a articulação desse Código Civil, ou seja, a tentativa de promover uma igualdade perante a lei com a igualdade perante a vida. Né? Porque nem sempre o que está na lei é o que é cumprido, o que está nos códigos é o que existe na realidade, principalmente num contexto, né, de grandes guerras civis, enfim, de uma violência importante que permeava toda aquela sociedade. Então, nesse sentido, era muito importante que se avançasse do formal para a igualdade na vida. E aí é que se abre toda uma segunda parte da reflexão, que diz respeito à libertação da mulher em relação às tarefas domésticas. Né? Isso já foi tocado aqui antes pelos colegas, mas eu queria ressaltar, porque sem encarar essa tarefa, que parece ser fácil, quando a gente diz, mas que não é absolutamente fácil, inclusive hoje a gente discute, né, a existência e a permanência de dupla, terceira jornada, né, a diferença salarial que ainda persiste entre os homens e as mulheres, o fato de que a entrada das mulheres no mercado de trabalho não significa necessariamente que elas tenham se libertado das tarefas domésticas, elas chegam em casa e ainda precisam realizar essas tarefas hoje no capitalismo. Imagina aí como era isso na Rússia, que era um país atrasado, que inclusive, assim, em 1917, os recursos para a realização das tarefas domésticas eram também bastante distintos. Quer dizer, existiam casas, muitas cidades em que você não tem água encanada. Então, imagina o que é você cuidar de uma casa, lavar roupa, fazer os afazeres, realizar os afazeres mais simples sem água encanada. Você tem que buscar lá na fonte, você tem que voltar com aquela cesta na cabeça, enfim. Né? Imagina fazer isso sem a ajuda dos eletrodomésticos. Imagina você conservar os alimentos sem geladeira. E era essa a realidade na maioria das casas na Rússia naquele momento. Nem existia. A maioria desses eletrodomésticos nem existiam. Então, assim, o trabalho doméstico ele tinha um peso em termos de esforço, de horas, que era, na concretude da vida vivida, a impossibilidade de que a mulher se transformasse num sujeito político e se libertasse efetivamente da vida doméstica. Né? Então, por isso que a questão da socialização e da industrialização de grande parte do trabalho doméstico, com a instauração dos restaurantes, das lavanderias públicas, das creches, era uma tentativa de promover na vida vivida essa igualdade, no cotidiano, na realidade. O Lenin ele dizia que não tinha sentido que as mulheres tivessem passado a ter o direito a votar e pudessem formalmente exercer o papel de sujeito social se elas continuassem presas a essas tarefas, se o papel delas fosse essencialmente esse. Porque isso equivaleria a negar às mulheres as condições reais para que elas exercessem o seu direito de se constituírem como um sujeito da sua própria vida. Eu faço parte de uma corrente internacional que se chama Pão e Rosas, que é uma corrente feminista, de mulheres comunistas feministas, né? E a fundadora dessa corrente internacional, da qual eu integro, que se chama Andrea Datri, ela sintetizou, eu acho que é uma forma muito feliz, os 3 elementos programáticos essenciais que estavam colocados para os bolcheviques na luta das mulheres naquele momento. Né? A primeira era de que você tem que partir da emancipação das mulheres não como algo secundário ou como algo que você pode encarar ou não, mas como um ponto fundamental da revolução. O Trotsky mesmo, ele assinalou uma série de vezes que uma revolução ela não merece ser chamada como tal se não se coloca como objetivo a emancipação das mulheres da opressão. Daí é que justamente vem toda a reflexão que ele vai desenvolver, crítica com relação ao stalinismo e a todo o termidor stalinista que vem depois, se inicia depois de 24, mas tem um ponto culminante nos anos 30, justamente por perceber que se tratava de um retrocesso das conquistas que tinham sido obtidas durante o primeiro momento da Revolução, com a volta, enfim, foi tudo muito, não foi do dia para a noite, mas
Aí o que você tem justamente é uma tentativa de reversão dos direitos que tinham sido obtidos com o Código Civil, como, por exemplo, o direito ao aborto, como, por exemplo, o direito ao divórcio. Ideologicamente, né, de novo, retorna um embelezamento dos preconceitos históricos, através dos quais a mulher ela era vista como a grande mãe da pátria soviética. Então essa deveria voltar a ser a tarefa dela, né, ser aquela matriarca da família que ia reproduzir ali os filhos para que, enfim, do trabalho dos filhos, você obtivesse o crescimento da grande pátria da União Soviética, né, porque um dos outros elementos também que vem junto com o retrocesso que o Stalin promove é a negação da internacionalização da Revolução Socialista e a adoção da estratégia do socialismo num só país, né? E junto com isso toda a obediência servil que era na realidade embasada com muita violência, né, da população em relação à burocracia soviética. E isso também vem imbuído de preconceitos, né? Também vem imbuído agora de uma valorização da submissão, por exemplo, da juventude aos mais velhos, né? Do não questionamento à autoridade, do não questionamento a tudo que está instituído e de uma certa revalorização, agora sob o discurso de que isso era fundamental para o desenvolvimento da União Soviética e do socialismo, né? De que do que se tratava agora era construir dentro da União Soviética e não mais expandir a revolução internacionalmente. Então, nenhuma crítica, nenhuma forma de pensar distinta, nenhum questionamento da juventude eram bem vistos nesse sentido, né? Então, isso se choca de frente com a teoria da evolução permanente do Trotsky, que eu não vou ter tempo aqui de explicar profundamente do que se trata, mas que se choca muito de uma forma frontal com a concepção do socialismo num só país do Stalin. E também tem um elemento muito importante, que é que o Trotsky vai dizer que a tomada do poder, ela é só o início da tarefa, ela não é a constituição do socialismo, né? Ela é só o primeiro passo. E que no marco da própria Revolução Socialista, você também tem que obter, você também tem que seguir lutando por uma revolução que se expanda para os aspectos culturais, para as relações, enfim, para o papel da mulher, sem o qual essas relações não tem como se transformar. Se a mulher não transforma o seu papel na sociedade, essas relações patriarcais, elas nunca vão deixar de existir, né? Então, se tratava de uma questão muito fundamental. Por isso que a incorporação da mulher no trabalho produtivo, que se tratava de tirar a mulher dessa clausura do trabalho doméstico, que se deve considerar que é bem distinto desse trabalho doméstico atual, é uma questão estratégica, né? E que leva ao terceiro problema, que é justamente criar as condições para que haja a dissolução da família. Esse ponto é um ponto muito polêmico, né? A direita se utiliza muito disso. Os comunistas hereges querem acabar com a família, que coisa horrorosa, são os anticristos mesmo e tal. Enfim, eu acho que a gente vai começar a ouvir cada vez mais esses argumentos brilhantes na nossa discussão política nacional. Mas aqui se trata de uma coisa muito distinta, na realidade. O que os bolcheviques, eles queriam criar condições para dissolver, era essa família, vamos dizer assim, na qual que se constituía em base à negação de uniões livres. E aqui eu também não estou falando de amor livre, é união livre, né? Porque esse é um outro discurso. Ou seja, a partir do próprio consentimento entre as partes envolvidas, entre as pessoas envolvidas, sem nenhum tipo de coerção, fosse ela econômica ou jurídica, né? Exercida pelo Estado ou por quem quer que fosse, né? Por fora justamente das pessoas que estabelecem aquela relação, ou seja, a possibilidade de que as relações elas possam se erigir sobre a base do sentimento mútuo, né? E que não se mantenham ou acabem por questões econômicas. Isso é uma outra coisa que parece simples também, mas hoje no capitalismo não existe isso. Quantos casais, quantas mulheres a gente vê em situação que elas estão inseridas pela sua situação econômica em casamentos nos quais elas são agredidas, ou simplesmente não existe mais nenhuma relação afetiva ali que sustente aquela relação e elas terminam não tendo condições
de se libertar, por mais que o divórcio hoje seja legal, porque você não tem condição de sustentar seus filhos, porque você não tem condição de sustentar uma casa, porque você não tem condição, enfim, de ter uma vida autônoma, né? E porque persiste ainda a desigualdade salarial, porque persiste ainda a terceirização que tem rosto de mulher, a precarização do trabalho tem rosto de mulher. Se a gente for olhar os postos de trabalho hoje, que são os piores postos, você vai ver uma mão de obra feminina ali empregada de uma forma escandalosa. E a tendência que está colocada hoje frente às reformas trabalhistas, a reforma agora da Previdência, é que isso se aprofunde ainda mais. Né? Então aqui eles tinham uma visão tão avançada que eles já realmente estavam debatendo essas questões, tanto juridicamente quanto economicamente, a mulher e o homem, ou então, enfim, as pessoas envolvidas numa relação afetiva, elas tinham que ter o direito de que isso fosse mantido ou derrubado por conta da livre união. Né? Então, eu acho muito interessante, só resgatar o terceiro elemento, e com isso eu fecho a fala, e a gente pode passar para o debate, a crítica que o Trotsky vai fazer justamente sobre o problema da mulher no stalinismo, na época, enfim, do avanço, né? O termidor é um conceito que a gente utiliza em analogia com a Revolução Francesa, que foi quando, no momento da Revolução Francesa, você tem a passagem do poder para as alas mais conservadoras da Revolução. Né? Existia todo um debate na oposição internacional e na oposição de esquerda de em que ano o termidor soviético teria acontecido, né? Em que ano as alas mais conservadoras do próprio partido até então teriam tomado o poder, e isso com o Stalin. Né? E em que momento isso vai se transformar na regressão de algumas das conquistas. E aí ele, elaborando, né, toda uma reflexão sobre os efeitos do termidor, o que ele vai dizer, e aqui eu vou pedir licença para vocês para ler uma passagem, que é uma passagem até bastante conhecida, de um livro que se chama A Revolução Traída, né, da qual ele critica justamente o retrocesso das conquistas para a mulher, como a revogação do direito ao aborto, a campanha contra os divórcios, enfim, todos os preconceitos agora que passam a ser comemorados como valores soviéticos, né? E ele vai dizer o seguinte: não, a mulher soviética não está ainda libertada. A igualdade completa apresenta ainda sensivelmente mais vantagens para as mulheres das camadas dirigentes, que vivem do trabalho burocrático, técnico, pedagógico, intelectual, de maneira geral, do que para as operárias e particularmente para as camponesas. Enquanto a sociedade não estiver em condições de suportar os encargos materiais da família, a mãe não pode desempenhar com verdade uma função social a não ser que disponha de uma escrava, de uma ama, de uma boa cozinheira ou outra coisa do gênero. Das 40 milhões de famílias que formam a população da União Soviética, 5% ou talvez 10% baseiam direta ou indiretamente o seu bem-estar no trabalho de escravas domésticas. Seria mais útil conhecer o número exato de criadas para apreciar, sob o ponto de vista socialista, a situação da mulher, do que toda a legislação soviética, por mais progressista que seja. Mas é precisamente por isso que essas estatísticas escondem as criadas nas rubricadas operárias ou nos diversos. O que ele está querendo dizer aqui é porque existia uma campanha muito forte do Stalin de que o socialismo já tinha sido realizado dentro da União Soviética em suas 9/10 partes, e o que ele está dizendo aqui é justamente que isso se expressa como uma mentira em muitos níveis. Em primeiro lugar, já na diferenciação que existia da vida das mulheres que estavam ligadas aos altos cargos do partido e das mulheres camponesas e das mulheres operárias. Em segundo lugar, porque moralmente, e aí tem uma outra passagem que também é muito forte, na qual ele diz que o direito ao aborto era um triste direito, mas que jamais se poderia tratar a maternidade como uma obrigação imposta pela polícia na vida das mulheres. Isso na década de 30, né? Não vê como era avançado o pensamento. Como elementos culturais, como elementos de opressão à mulher, que mostravam que, sem a internacionalização da Revolução Socialista, o que estava colocado para a União Soviética naquele momento era sofrer uma reviravolta conservadora, não apenas no âmbito da economia, não apenas
no âmbito dos zigue-zagues econômicos que o stalinismo promoveu, né, no momento falando para os camponeses enriquecerem, em outro momento matando todo mundo porque tinha enriquecido demais e passava a ser uma ameaça à própria dominação da burocracia soviética, mas também no que diz respeito aos direitos das mulheres, à elevação cultural das massas, enfim, a todas essas conquistas que os bolcheviques muito audazmente se colocaram a refletir, a pensar e a buscar construir. Então, me parece que o legado da Revolução Russa, mesmo apesar de todo o terror soviético, né, e apesar de, enfim, isso ter de fato ocorrido, e nós, a nossa tarefa, eu como militante, eu como também pesquisadora, a minha tarefa não é negar isso, pelo contrário, é justamente partir da crítica a isso, mas ao mesmo tempo sem jamais confundir essas contradições com o que foi o grande legado da Revolução Russa, que conquistou em meio a condições extremamente adversas direitos que a gente não tem até hoje. Direitos que a gente hoje, enfim, vê sendo retirados das nossas mãos, questões que são mínimas, é uma violência. Isso que está acontecendo hoje aqui, eu não poderia fazer uma fala sem tocar nisso, de você, do Estado querer obrigar uma mulher a levar adiante uma gestação fruto de um estupro. Né? É uma coisa absolutamente bárbara, que mostra a decadência do capitalismo, e no momento em que a gente está vendo uma situação em que o imperialismo norte-americano assume justamente a faceta mais machista, mais xenófoba com Trump, me parece que aqui no Brasil a gente também tem que se levantar e religar os fios de continuidade que são obrigatórios para que se lute pela emancipação das mulheres de forma consequente, entendendo-a como parte de um combate mais global contra o capitalismo, porque a exploração e a opressão são duas questões que caminham juntas e elas não podem ser derrubadas separadamente. Então, com isso eu encerro. Obrigada.